Pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no nosso canal do Orquidário Teste. Quem ainda não faz parte, se inscreva. Se você gostar do vídeo, compartilhe, indica para os amigos, coloca nas redes sociais, ajuda o canal Orquidário Teste a crescer. Porque a gente crescendo, cresce junto, aumenta, a gente tem a função principal do nosso canal é mostrar, fazer dicas, dar dicas, mostrar belezas, mostrar o mundo da orquidofilia para vocês, principalmente para pessoas iniciantes, aquela pessoa que tem dúvida, e nem todo mundo sabe tudo, a gente não sabe tudo, mas já temos aí mais de 20 anos de cultivo, 15 anos comercialmente, então a gente trabalha nisso o dia a dia, tem um conhecimento e eu tento, espero que esteja conseguindo passar essas informações para você. Não adianta nada, eu sou daquela pessoa que não adianta nada você ter um monte de conhecimento, um monte de informação e guardar para si próprio. Eu acho que é um egoísmo demais da conta. Então, vamos nesse vídeo aqui passar um outro tipo de informação, uma informação talvez um pouco com cunho comercial, mas é alguma coisa que a gente vai passar aqui nesse vídeo, durante esse vídeo, para vocês tentar entender qual é o nosso trabalho no melhoramento, na seleção de plantas, espécies híbridas, híbrido primário e de uma forma em geral. Nós temos aqui na mesa, na bancada, dois híbridos cerúleas magníficos, né? Plantas belíssimas, 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 que está sendo selecionada para uma melhoria de novos cruzamentos. Aqui são um híbrido mais complexo, né? Que tem algumas plantas que foram selecionadas anteriormente, híbridas, e foram cruzadas entre elas para dar esses dois belos resultados. Aqui nós temos uma LC, uma planta de um tamanho comercialmente perfeito, vamos dizer assim, uma cor muito interessante, né? Essa aqui é a LC Calimã Blue Gecko, é uma planta bem legal, uma planta de um colorido, um labelo chamativo, um tamanho muito interessante, plantinha de primeira floração, uma planta selecionada por nós para fazer um cruzamento. Planta com um vegetal muito bom, tem que ser levado em considerações, principalmente em híbridos, para você não ter um híbrido com crescimento muito devagar, né? Então isso tem que ser levado em considerações. Estou falando de uma forma geral, aqui utilizando o híbrido, coisas que você tem que levar em consideração no cruzamento, né? Uma planta, todas duas aqui, essa daqui já é uma planta resultado de um cruzamento nosso aqui, de Ericói cerúlea com Diposa cerúlea. Planta de um colorido belíssimo, para mim, um dos resultados mais encantadores aqui de nossos cruzamentos. Uma planta que eu considero de um colorido diferenciado, uma forma perfeita e que chama a atenção da gente como colecionador, como produtor e como visionário, vamos dizer assim, que a gente vai pegar e vai cruzar essas duas plantas para ter um resultado interessante. Outra característica dessa planta aqui é o crescimento dela. Planta de um crescimento vigoroso, que provavelmente vai dar belos resultados de crescimento. Aqui você tem uma planta de grande porte, aqui você tem uma planta de médio porte. Por que eu gosto disso? São duas características diferentes. Aqui é uma planta de um vigor, uma floração. Ó. Aqui já vem outra arte, aqui já está florida, aqui vem mais duas flores. Então, isso é a segunda floração dessa planta, é um indicativo de uma planta vigorosa que tem que ser levada em consideração, principalmente em híbridos, né? Para você ter uns híbridos de vegetal bonito. O porte aqui, eu quero um porte intermediário, eu não quero aquele porte muito grande, porque hoje a gente vê um grande
balizador, muita gente tem pequenos espaços e quer aumentar a sua coleção, e isso é levado a uma característica que é levada em consideração às plantas, né? O tamanho da planta é muito levado em consideração para a aquisição de novos híbridos, principalmente, né? São plantas belíssimas, duas plantas de um colorido cerúlea, cada uma com a sua característica. Aqui trilabelo, melhor forma, mas um tamanho inferior. Aqui uma planta gigante, literalmente um repolho, e que é uma planta altamente comercial. Nós vamos jogar uma em outra para a gente poder ter alguns resultados que a gente pretende ter. Plantas de forma boa, de um colorido cerúlea. Isso aí, gente, eu estou passando para vocês a expectativa minha quando eu selecionei essas duas plantas para fazer o cruzamento. Plantas de médio porte, né, um pouquinho maior, com flores perfeitas, com colorido, né, cerúlea, magnífico, essas duas plantas, um colorido belíssimo, belíssimo, belíssimo mesmo. Para mim, essa planta aqui das cerúleas, dos híbridos que abriu atualmente, é o mais bonito, uma forma perfeita. E esse daqui é um híbrido gigante, né? A flor dele chama atenção, só pelo tamanho já chama atenção. Então, a gente selecionou dois cerúleas, planta que vai ter chance de abrir cerúlea até tipo, entre aspas, né? Uma cerúlea padrão, vamos dizer assim. E aí tá o que é feito, como é feito a escolha de dois híbridos complexos, né? Bem complexos, né? Não é o híbrido primário, é um híbrido mais complexo para a gente selecionar, para produzir, para ter resultados daqui a 3, 4, 5 anos para você. Entenderam, gente? Porque isso era um pedido da turma. A gente vai fazer mais algum demonstrativo aqui de outras, mas pelo menos mais duas plantas, porque a gente selecionou essas duas plantas. Mas no caso do híbrido aqui, só estava faltando uma característica que eu desejava nesse híbrido: aumentar a floração dos híbridos, né? Aí, infelizmente, teria que ter um híbrido cerúlea com mais flores no cacho. No momento, eu não tenho nenhum aberto aqui que tem essas condições, sendo cerúlea, e para a gente fazer esse cruzamento. Mas a gente vai guardar a polínea dessa planta aqui para fazer alguns híbridos, alguns de menor porte, talvez jogar aí numa Prestens ou numa Púmbula cerúlea, jogar talvez em uma outra planta. Para a gente vai fazer esse estudo ainda para ver, mas a gente vai utilizar para outros híbridos, porque essa planta, gente, visualmente, pessoalmente aqui, é uma perfeição. É a cor dessa planta, gente, não fica tão bonita na filmagem igual é aqui pessoalmente. Então aqui é nós vamos falar mais sobre como selecionar as plantas para o cruzamento para termos belos resultados, né? Voltando àquela discussão de como fazer seleção, para qual o que você idealiza na sua cabeça, ó, mas lembrando, nem sempre o que você pensa, o que você idealiza acontece. Mas a gente tem que ter um certo conhecimento, e a genética é bem complicada, né? Você ter alguns resultados e aquilo que você pensou se materializar no resultado, né? Mas você, com a habilidade, com os anos de cultivo, você vai tendo uma noção. E aqui eu queria demonstrar esse cruzamento aqui, ó. Isso é um cruzamento primário. O que é um cruzamento primário? É o cruzamento de duas espécies. Então, é um cruzamento primário. Tem híbridos naturais, que é um cruzamento primário que foi feito pela natureza. E tem o cruzamento primário, que é os híbridos que a gente faz dentro do orquidário. Por quê? Aonde que acontece aonde que acontece a nossa querida Catileia nobilio, não acontece a laure. Então, naturalmente, dificilmente, a chance zero de ocorrer naturalmente. Mas a pessoa, o ser humano, conseguiu fazer. Esse aqui é um resultado de um cruzamento da espécie Nobilior tipo com a
alaore, a Lélia alaores. Então isso aqui é um LC, é uma planta belíssima, um dos resultados mais belos que eu conheço. É uma planta da nossa coleção que você cruzou duas plantas e tivemos não fui eu que fiz, gente, que essa planta aqui, se salvo engano, a etiqueta dela foi feita em 99, então tem muito tempo atrás, nem pensava em mexer com orquídea, né? Isso aqui foi adquirido de um amigo e veio para a nossa coleção. É uma planta, inclusive, que já foi premiada até internacionalmente. Clon foi comigo aqui dentro do estado, ela já foi a melhor híbrido da exposição na Vale, alguns anos atrás, mas ela ganhou um prêmio internacional, um prêmio americano também. Então, olha só, aqui é só para título de conhecimento. Esse aqui eu não tenho muito nobilho, então eu peguei esse aqui que estava aberto, é um nobilho nativo. É um nobilho que eu tenho uma certa dificuldade em cultivar nobilho aqui no meu orquidário por causa da umidade. A umidade pinta ele muito fácil. Aqui é o cruzamento do nobilho com a Lélia alaore. Catileia nobilho, Lélia alaore. O resultado é essa beleza aqui. Qual a característica? Olha, pegou aqui o tamanho do nobilho, ficou maior do que a alaore, mais próximo do nobilho. O colorido do labelo é bem parecido com o colorido do nosso nobilho também, né? Agora, a tipo de floração já ficou parecido com a nossa querida Lélia alaore, olha. Ela vem com a folha e no canto da folha sai a arte floral. E aumentou, puxou isso aí, porque a nossa querida alaore é duas flores normalmente. O nobilho dá cacho, então aqui a gente consegue até 3, 4, 5 flores, foi o máximo que isso aqui floriu. Mas, e o pezinho, cara, é o intermediário, né? Folhinha bem parecida com o nobilho, mas olha que beleza. O vegetal dessa planta já me chama a atenção. E aqui está num plantio acoplado. Eu queria mostrar isso para você. Quando você pega duas espécies, você tem algumas características de uma e outras características de outra. Aqui no caso, pela etiqueta, foi utilizado o nobilho como mãe, né? Vamos dizer assim. Então você tem umas características maior, como a cor, a forma da folha, o tamanho, mais puxado um pouco por nobilho, né? Então a mãe, ela dá um pouco mais de características para a sua descendência do que a doadora de pólen. Mas você vê aqui nessa planta, nesse híbrido primário, características das duas plantas. Isso aí é um resultado esperado, né? E, diga-se de passagem, um belo resultado. Então, vocês estão vendo o que é o cruzamento, como é selecionado, por que é selecionado e o resultado, né? Então, pessoal, como a gente está falando de seleção, né, de melhoramento, a gente, para dar um exemplo de espécie, né, que a gente falou de híbrido complexo, híbrido primário, e vamos em espécie. Eu peguei aqui alguns exemplares para vocês terem noção do que é olhado na seleção em espécie. Quando você fala de espécie, você tem duas condições que tem que ser levada em conta. A raridade. Uma planta ela pode ser tão rara, ela pode ser única. Quando a planta é única, você não tem essa diversidade muito grande. Então tem que ser aquela planta, né? No caso que eu já mostrei aí em cruzamentos anteriores, um exemplo da Prassens delicata. É uma planta única, daquela cor, você não tem nada compatível para cruzar com ela, aí você faz uma autofecundação ou um selfie, né? Que acaba sendo a mesma coisa. Pega ela, joga nela mesmo. Então, é isso, quando uma planta é muito rara, é feito isso, ou quando você quer ressaltar alguma característica em especial. No caso da Prassens delicata, o colorido e a raridade da coloração, né? Nesse caso aqui, eu peguei para dar um exemplo para vocês, da Catileia lodigese. É uma planta ainda, não temos aqui no estado muitos cultivadores. Eu, em particular, adoro a floração. Aqui nós temos um exemplar lindo, belíssimo. É uma puntata, ela toda cheia de pintas. A floração, infelizmente, já está passando, né?
é uma das plantas puntatas utilizada em nossos cruzamentos. É uma seleção. Por que essa planta foi selecionada? Primeiramente, primeiro que olha em espécie é a qualidade da flor. Gente, se você estiver ouvindo um barulhinho aí, é a chuva que começou a cair, né? Então, aí não repara isso não. Nós temos aqui, voltando para a puntata, em espécie a primeira coisa, ou a raridade ou a qualidade da flor. O que é qualidade? É uma flor mais perfeita, visualmente mais bonitas aos olhos, para o leigo. É uma planta que você leva na exposição para competição mesmo, né? Para ganhar prêmio, para mostrar que beleza é. Essa daqui cai nesse ponto de uma planta de uma forma superior. Forma é a qualidade da flor trocando por miúdos. Aí tem uma hora a gente vai fazer um vídeo mais específico em relação a isso, o que fala que se uma planta é boa ou uma planta é ruim, né? Vamos dizer assim, em relação à forma. Cor, todas as plantas são muito bonitas, né? O colorido das plantas são belíssimos, orquídeas, só a floração já chama a atenção. Nesse caso aqui, primeiramente a gente leva uma forma, nesse caso aqui a gente levou uma característica dela, que ela é puntata, tem um monte de pintinha. Outra característica dessa planta que a gente vai levar em consideração para cruzar ela, a quantidade de flor em cada cacho, ó, um cacho com 4, outro com 3, já para a espécie é uma coisa de um padrão bom. O vegetal da planta, o crescimento da planta tem que ser levado em consideração. Muita gente hoje não leva isso em consideração, mas eu sempre gosto de levar. Por que eu gosto de levar isso em consideração? Para você ter descendentes mais fácil de cultivo, mais forte, de uma facilidade, melhorando o cultivo das suas plantas, né? E aqui nós temos outro exemplar. Aqui é uma planta que sentiu o cruzamento, ela estava com cápsula até pouco tempo atrás, na última floração. No caso da Lodigese, eu deixo de 4 a 6 meses, essas bifoliadas grandona, a média da cápsula é de 4 a 6 meses ela fica madura, aí tem que ser encaminhada para o laboratório. Normalmente as bifoliadas dão altamente viáveis, altíssima germinação a cápsula, né? Uma coisa que eu levo em consideração aqui é uma planta de um tamanho acima da média, uma forma muito desejável, é uma planta de cor padrão, né? É um tipo que é o que é mais considerado tipo, né? Na espécie, na variação cromática. Você tem plantas cerúleas, você tem plantas albas, tem plantas suaves, tem plantas albenses, plantas de outros tipos de colorido, né? Esse aqui é o tipo dessa espécie. Voltando a dizer, você tem que levar em consideração o crescimento. Por quê? Olha, você pega uma plantinha dessa aqui, ó, de primeira floração. A Lodigese tem uma característica de precocidade, ela é rápida no crescimento. E ela tem outra característica, uma planta de facílimo cultivo. Super indico às pessoas que estão iniciando no cultivo, tá certo, gente? Aqui é uma plantinha que foi selecionada, é uma plantinha que está já secando. Aqui nós temos outra, ó, da mesma sementeira, só que olha a sementeira. O que é uma sementeira? É cruzamento de uma ou duas plantas que você tem características semelhantes, mas a sementeira ela dá uma variabilidade de cor, de forma muito grande nos seus filhos, né? Então, quando compra uma planta de sementeira, tem que saber que está levando para casa perspectiva, sonho, que pode dar uma planta muito boa ou não tão boa, mas com aquelas características da mãe utilizada, né? Então temos aqui exemplares belíssimos, crescimento mais vigoroso, menos vigoroso, na mesma sementeira, e duas plantas da nossa coleção que foram selecionadas para ser matriz. Espero que tenha tirado de uma forma, grosso modo, umas dúvidas. Se tiver mais dúvida, pode mandar o WhatsApp no privado lá, que a gente responde, principalmente no privado, tá, gente? Que aí manda pelo WhatsApp, que fica muito mais fácil da gente responder. Espero que todos tenham gostado. Se gostou, dá o like, compartilha entre os amigos, a família do Orquidário Teste agradece. Um grande abraço e vem pra gente. Se você não é inscrito, se inscreva. Ajuda a gente a crescer e passar todas as informações para vocês. Um grande abraço.
Eu agradeço muito e tchau!